E aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou demonstrar como é que eu utilizo o meu Brighton 530 para correr, ok? Então eu montei um treino intervalado nele, utilizando para correr, para a corrida, né? Apesar de ser um dispositivo voltado exclusivamente para bike, a gente pode utilizar ele tranquilamente para a corrida. E se você está em dúvida como montar treino intervalado ou treino simples no Rider 530 ou no 330, assista os vídeos do card, aí que está aparecendo, que eu trato desses assuntos, né? Tanto no treino simples como treino intervalado, e também eu trato das zonas alvo, né? De frequência cardíaca máxima, utilizando tanto o método Carbonem, como mostrando onde consta aqui no Brighton os testes para aferirmos a nossa frequência cardíaca máxima. Então assistam os vídeos aí do card, ok? Vamos lá então. O primeiro passo aqui, segundo a recomendação da própria Brighton, é nós definirmos o nosso dispositivo desmarcando a opção do Smart Pause. O Smart Pause é interessante para bike, mas para a corrida, segundo a Brighton, não é interessante. Então, para desabilitarmos o Smart Pause, a gente vai acesso ao menu, vamos em definições. Agora vamos em exercícios, primeira opção aqui. Agora nós vamos em Smart Pause, a penúltima opção aqui, né? Então eu seleciono ela, seleciono mais uma vez e desmarco, né? Coloco como não e confirmo. Bom, então vou retornar aqui. E agora, na parte inicial do nosso Brighton aqui, vamos então criar então um treino intervalado para a corrida. Bom, este treino intervalado, nós usaremos então zona 3 e zona 4, ok? Como eu já expliquei, ele vai ter duração de 20 minutos, aonde nós teremos então 3 minutos em zona 3, 2 minutos em zona 4, e nós vamos repetir isso 4 vezes, ok? Então nós teremos aí 4 etapas de 3 minutos e de 2 minutos, totalizando 8 etapas, ok? Aqui eu utilizo um truque que foi a forma que eu encontrei, porque o treino intervalado no Brighton, ele tem um campo que não tem como a gente excluir, que é o campo de recuperação, ok? Como eu não quero essa recuperação, eu vou utilizar o campo de recuperação para dar sequência ao treinamento. É bastante simples, vou mostrar para vocês então como eu montei. Então vamos criar o nosso treino intervalado, né? Então nós vamos em Train Test, essa opção de baixo aqui, seleciono. Agora eu tenho esses 3 menus aqui, né? Meus exercícios, Brighton Test, que eu já expliquei também no vídeo anterior, e o paraplano. Paraplano é para nós criarmos os planos, né? Em meus exercícios seria onde estão os meus treinos, né, planejados. Então vamos em paraplano. Um treino intervalado. Aqui ele pergunta se eu quero definir o aquecimento. Eu não vou definir o aquecimento, porque o próprio deslocamento da minha casa até o local onde eu corro, eu já chego aquecido lá, já tem uma certa distância, mas isso vai de cada um. Se você quiser marcar, tudo bem. No vídeo anterior eu demonstro também a questão do aquecimento. Então eu vou colocar como não, vou marcar não, ok? E em exercício aqui, nós iremos definir a primeira etapa, e a segunda etapa aqui será na recuperação, ok? Então a primeira etapa será a zona 3, numa duração de 3 minutos. Então eu seleciono ela, ok? O tipo de duração vou colocar tempo, pode ser calorias, isso vai de cada um, mas no nosso caso aqui usaremos tempo. E o nosso tempo de 3 minutos. Opa, passou um pouco. Aí, 3 minutos. O objetivo, frequência cardíaca máxima, né? Então, quem tem dúvida aí sobre as zonas alvo, assistam os vídeos anteriores aí que eu já mostrei no card, que eu trato desse assunto, ok? Então nós vamos em FCM, que é frequência cardíaca máxima. E aqui nós vamos selecionar então Z3, aonde a minha Z3 ela vai de 141 a 150 batimentos por minuto. Cada pessoa deve informar ao Brighton a sua frequência cardíaca máxima, né? Através dos métodos, diferentes métodos que a gente pode aferir a nossa frequência cardíaca máxima, inclusive na própria planilha que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Então seleciono e dou um OK. Então essa primeira etapa está pronta. Agora
No campo de baixo, em recuperação, nós faremos a segunda etapa. Não usaremos como uma recuperação, mas sim como uma continuação do nosso treino. Então eu seleciono, eu vou em duração, também coloco como tempo. Lembrando que este treinamento é baseado em tempo e frequência cardíaca, né? Assim como os outros, que eu já demonstrei. Então aqui eu baixo para 2 minutos. Isso aqui é opcional também, é o treino que eu estou usando. Vocês podem colocar o tempo que vocês quiserem. 2 minutos. Seleciono. O objetivo FCM novamente. Frequência cardíaca máxima. E agora eu vou selecionar a zona 4. Que vai de 150 a 161 batimentos por minuto. Selecionei. Ok. Bom, para fechar as 8 etapas, eu teria que fazer isso aqui todas as mais 6 vezes, né? Para fechar as 8. Aqui eu já fiz 2, teria que repetir isso mais 6 vezes, né? Mas o Brighton traz aqui como repetir tempo. Então, se eu selecionar essa opção, eu posso escolher quantas vezes eu quero repetir esse treino. Quantas vezes eu quero repetir? Lembrando que o treino é de 20 minutos. Somando a Z3 e o treino da Z4, dá 5 minutos. Então eu preciso fazer isso 4 vezes. Só que a primeira vez já está definida. Então eu preciso fazer mais 3 vezes para fechar os 5 minutos, os 20 minutos. Então eu seleciono aqui repetir. Em vez de eu colocar 4, eu vou colocar 3, porque uma já está definida. Ok? Uma a gente já montou, a gente quer repetir aquela lá mais 3 vezes, então por isso que eu seleciono 3 aqui. Ok? Não confunda, se colocarem 4, aí ficarão 10 etapas, né? E a gente quer 8 etapas para fechar os 20 minutos. Seleciono, ok? E agora eu dou um Next. Dando esse Next, a gente vai encerrar então o exercício. Lembrando que isso vocês podem repetir mais vezes se quiserem. Vocês podem criar outras faixas, né? Trabalhar o treino de vocês em outras zonas, né? Vocês podem trabalhar em outras zonas. Quer botar uma zona 5, quer botar uma zona mais intensa, uma zona 6, fazer um treino de 30 segundos em zona 6. Pode trabalhar com quantas zonas quiserem. Aqui no caso é o treino que eu estou usando e ele é bastante simples, tá? Então eu vou dar um Next. Ele pergunta se eu quero criar um novo conjunto, né? Aqui no caso eu quisesse utilizar outra zona salvo, né? Eu já colocaria que sim. Mas no nosso caso aqui está encerrado, já está concluído. Então eu coloco que não. E ele pergunta se eu quero definir um relaxamento. Assim como eu não defini um aquecimento inicial, eu não vou definir o relaxamento. Por quê? Porque também ao retorno da minha casa vai ser o próprio relaxamento. Então vou colocar como não. Aí pergunta se eu quero salvar, obviamente sim. Eu vou dar um nome para ele, né? Vou colocar como... vou botar um A. Vamos ver aqui. Vou botar um A1. Tipo treino 1. Bem, agora confirmo o nome. Ele vai processar. Vai criar esse treinamento, então. Pronto. Está criado o nosso treino. Bom, então a gente pode criar diferentes treinos para diferentes dias da semana, ok? Vamos ver então como está o nosso treino que foi criado aqui agora. Então eu vou em meus exercícios, visualizar e ali está A1, o treino que nós criamos. Então agora eu vou nos botões de navegação aqui abaixo para a gente ver. Então, olhem só, a primeira etapa, lembrando aqui no canto, não sei se dá para ver bem, tá ali ó, 1 de 8, ok? Então são 8 etapas que nós temos aqui, que fecham os 20 minutos totais. Então, na primeira etapa, a gente vai ter então uma duração de 3 minutos em Z3, né? A Z3 vai de 141 a 150. Aí a próxima etapa fica um pouco mais intenso, uma duração de 2 minutos apenas, entre 150 e 161, que é a minha Z4. Lembrando que essa faixa de frequência é a minha, né? Cada um tem a sua faixa de frequência, ok? Frequência cardíaca máxima, eu estou me referindo aqui. Na etapa 3, eu retorno de novo em Z3, 3 minutos. Na etapa 4, eu torno a fazer em Z4, 2 minutos. E aí vai intercalando, ó. Z3 de novo, na etapa 5. Z4 na etapa 6. Z3 na etapa 7. E Z4
na etapa 8 de 8, a última etapa, e aí finalizo o treino, ok? Então é esse o treinamento que eu tô utilizando atualmente para correr, porque eu tô bastante sem tempo, tô estudando, tô trabalhando e não tá sobrando tempo para treinar, então 20 minutinhos é o que eu consigo fazer. A gente pode, por exemplo, criar esse treino para segundas-feiras. Eu poderia criar um treino para os outros dias da semana, que eu já estaria mais aquecido, invertendo isso. Eu poderia, em vez de fazer 3 minutos em Z3, eu poderia fazer 2 minutos em Z3 e 3 minutos em Z4. E aí intercalando essas zonas. Pessoal, para esses treinamentos, obviamente, a gente precisa de uma cinta, né? Uma cinta com um sensor cardíaco, né? Um frequencímetro. Então, eu utilizo um que não é da Brighton, eu utilizo um da Magene, que já tem vídeo no canal aí com um unboxing. Eu demorei um pouquinho para entender como é que funcionava, mas é super tranquilo, super de boa. Então, eu vou ficando por aqui, não vou estender demais esse vídeo. Eu acho que vídeo sobre o Brighton 530 eu estou encerrando, acho que eu não sei se futuramente farei outros vídeos, acredito que não, só se surgiu alguma ideia. Então, sugestões, dúvidas, fiquem à vontade para comentar. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Falou!